Mas eu quero convidar você então, para a gente permanecer na mesma nota e olhando para a nota da eternidade, abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 16. Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 16. Romanos 16, é o último capítulo do livro de Romanos, da epístola de Romanos. Nós vamos ler os versos 3 e 4. Romanos 16, 3 e 4. Sagrada Escritura, revelação do Senhor, diz o seguinte: Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. E isso lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Vamos orar? Senhor, sê propício a nós, pecadores. Nós nos achegamos na Tua presença, confiados no sangue do Senhor Jesus Cristo, que é quem faz mediação entre nós e o Deus vivo. E nós rogamos ao Senhor, nós suplicamos que na Tua misericórdia, o Senhor abra os nossos olhos para ver aquilo que nós não conseguimos, aquilo que nós não podemos ver, a não ser pela fé. E nós confessamos que a fé é um dom do Senhor. Então abre os nossos olhos, Pai, para ver a beleza da Tua revelação, da Tua glória e dos planos que o Senhor tem para nós. Faz isso por amor do Teu povo, por amor ao Senhor e da aliança que o Senhor fez com o Teu povo. É a nossa súplica no nome de Jesus. Amém. Pessoal que já me conhece há mais tempo sabe que eu preciso andar com isso aqui. Eu acho que eu não vou conseguir fazer como a Vanger, fazer vocês chorarem, mas eu vou chorar com certeza. Aliás, eu tenho já desde o começo sido muito abençoado pelas palavras aqui, chorado bastante. A epístola que Paulo escreve aos Romanos, ela está dentro de uma estrutura muito simples que o apóstolo sempre usa. Há uma breve introdução, há um desenvolvimento teológico. Depois desse desenvolvimento teológico, há um chamado a manifestar essas realidades espirituais no nosso modo de viver, e ele encerra com uma conclusão. É uma estrutura muito básica, né? Que muitos fazem aí a divisão de teoria e prática. Né? Uma introdução, aí vem uma teoria, vem a prática, vem uma conclusão. Eu prefiro chamar de desenvolvimento teológico e chamado a manifestação de realidades espirituais como uma conclusão. E Romanos está dentro dessa estrutura muito simples. E no final das cartas de Paulo, nós temos então, nas conclusões, ele sempre faz saudações. Né? Ele manda aquele famoso abraço. Manda um abraço para Circano, manda um abraço para fulano, manda um abraço meu para eles. E ele faz também saudações em nome de outras pessoas, né? Então, Timóteo está mandando um abraço para vocês. E ele faz também essas saudações. E aqui, no capítulo 16 de Romanos, o texto que nós lemos, nós estamos justamente nessa parte da epístola, onde o apóstolo Paulo está mandando abraços, está mandando saudação. E a gente encontra aqui nos versos 4 e 5, um casal, Priscila e Áquila. Um casal que o apóstolo Paulo conheceu em Corinto. Eles aparecem pela primeira vez na Bíblia
no livro de Atos, capítulo 18. O apóstolo Paulo está no meio para o final da segunda viagem missionária, em Atos. E o que acontece ali é que, em Corinto, Paulo encontra esse casal, Priscila e Áquila, e os conhece ali. E o Lucas, que é o autor de Atos, vai contar que esse casal, eles chegaram em Corinto porque eles tinham sido expulsos de Roma por causa da fé. Houve um tumulto lá em Roma, entre os judeus, por causa de Jesus Cristo, e o líder de Roma, o imperador, falou assim, quer saber? Expulsa todos esses judeus aqui, quero nenhum judeu aqui. Aí todo mundo embora. Expulsou todos os judeus de Roma. E Priscila e Áquila são um casal que estão entre esses judeus, e eles são expulsos de Roma. E eles vão parar em Corinto, e em Corinto, então, eles se encontram com o apóstolo Paulo. E eles se apegam. Se apegam. E eles têm um vínculo ali criado. Lucas vai dizer que eles têm um vínculo também porque o ofício deles era o mesmo, todos eles construíam tendas, fabricavam tendas, mas fica muito claro o afeto de Priscila e Áquila com o apóstolo Paulo e do apóstolo Paulo para com eles no capítulo 18 de Atos. Tanto que, quando Paulo vai deixar Corinto, ele chama Priscila e Áquila a ir com eles. E eles vão com o apóstolo Paulo até Éfeso. E ficam com o apóstolo Paulo em Éfeso. E Paulo precisa deixar Éfeso, ele precisa ir a Jerusalém, encerrando ali a sua segunda viagem missionária, e deixa ali então Priscila e Áquila em Éfeso. Você vai ler em Atos capítulo 18, depois na sua casa, e vai perceber que quando Paulo sai para Jerusalém e deixa Priscila e Áquila em Éfeso, aparece um rapaz lá chamado Apolo. Rapaz, eu estou chamando de rapaz, mas um homem chamado Apolo. Um homem que pregava com precisão a palavra de Deus. Não era um homem que usava serrote enferrujado. Era um homem que usava bisturi para ensinar a respeito das coisas de Deus. E é interessantíssimo, porque você vê ali o autor Lucas falando que Priscila e Áquila, eles abraçam Apolo e ensinam ele com mais exatidão ainda a respeito da doutrina de Cristo. Então não é nem bisturi agora, eles estão usando laser. Era um conhecimento, eles têm um conhecimento das coisas do Senhor profundíssimo e de exatidão singular. Singular. Então essa é a apresentação desse casal que nós temos na Escritura. Atos 18. Atos 18. Depois nós vemos esse casal. Paulo vai a Jerusalém e ele volta a Éfeso. E ali de Éfeso ele escreve uma carta aos Coríntios. A primeira carta aos Coríntios. E aí Paulo está ali fazendo as suas saudações, mandando um abraço. E aí você vai ver lá no final de 1 Coríntios então, que Paulo está falando assim, Priscila e Áquila estão mandando um abraço para vocês, junto com a igreja que se reúne na casa deles. Estamos aqui juntos, eu estou em Éfeso, escrevendo para vocês, e quem está comigo aqui é Priscila e Áquila, estão mandando um abraço para vocês. Isso no começo da terceira viagem missionária. E agora, no final da terceira viagem missionária, o apóstolo Paulo, escrevendo aos romanos, não mais em Éfeso, provavelmente em Corinto, ele vai nos dizer que Priscila e Áquila estão lá em Roma, de volta. Provavelmente já tinha acabado aquela lei que expulsou os judeus já eram permitidos voltar, e Priscila e Áquila estão lá, em Roma novamente. E Paulo escreve aos romanos e fala, manda um abraço para os meus queridos amigos Priscila e Áquila. Os meus queridos Priscila e Áquila. Eles aparecem novamente no fim da vida de Paulo, quando Paulo vai escrever a sua última carta, que é a segunda epístola a Timóteo. E aí Timóteo está em Éfeso e aparece eles de novo em Éfeso. E Paulo escreve para eles lá, Timóteo, manda um abraço aí para Priscila e Áquila. Então é um casal que eles estão muito ligados ao apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo tem muito afeto por eles. Tem muito afeto por eles. E o que a gente vê aqui
em Romanos capítulo 16, é o apóstolo Paulo mandando essa lembrança para a igreja de Roma e pedindo, manda um abraço meu, saúdem a Priscila e Áquila. E olha o que o apóstolo Paulo chama esse casal, esses amigos dele. Eles são meus cooperadores em Cristo Jesus. São meus cooperadores em Cristo Jesus. Meus irmãos, mas o que é impressionante aqui é que Paulo vai destacar a cooperação de Áquila e Priscila, não baseada no seu conhecimento teológico. O chamado do apóstolo Paulo aqui para a igreja de Roma, para saudar Priscila e Áquila, não é porque eles usavam laser teológico, a sua precisão teológica. Quando Paulo pede aos romanos que saúdem Priscila e Áquila, qual é o motivo que ele usa? Qual é o motivo que ele usa para a saudação desses irmãos? Porque eles, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. Pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. E essa é a nota que eu quero chamar a sua atenção hoje. A nota do sacrifício em nome da igreja de Cristo. Cooperar com o Senhor Jesus Cristo é se sacrificar pelo povo do Senhor Jesus Cristo. Cooperar com o Senhor Jesus Cristo é se sacrificar pelo povo de Jesus Cristo. É isso que Paulo está falando, chamando a atenção a respeito de Priscila e Áquila. Nós precisamos lembrar aqui, minhas irmãs, eu vou tentar agora acelerar um pouquinho, tá? Sei que meu ritmo começou lento, mas o relógio está me apressando aqui. Nós precisamos lembrar de algumas coisas importantes. Coisa muito importante que você precisa lembrar. Você é um ser humano. Essa é a sua realidade. Você é um ser criado. E a vida cristã, ela não é, então, uma sombra de uma realidade abstrata ou distante. Não é. Nós somos o que nós somos humanos. Nós somos pó. Nós somos matéria. E você acabou de ouvir aqui que, bom, nós somos, mas nós seremos transformados, né? Nós seremos transformados na ressurreição do nosso corpo. O nosso corpo que é corruptível vai se tornar incorruptível. Mas nós não vamos, nessa transformação, deixar de ser humanos. Nós não vamos deixar de ser criaturas. A nossa realidade permanecerá no fato de que nós somos criados por Deus. Nós não vamos nos tornar algo imaterial, sem concretude, algo que é abstrato. Essa é a nossa realidade. Nós sempre seremos criaturas materiais. E agora eu quero chamar a sua atenção para isso, porque a maravilha da salvação não é que um dia nós vamos deixar de ser criaturas. A maravilha da salvação não é que nós vamos deixar de ser criaturas. O fascínio da redenção se dá pelo fato, não de que nós um dia seremos deuses, mas que Deus se encarnou, se fez homem. Ele foi quem assumiu a natureza da criação, viveu vida perfeita, derramou seu sangue e teve seu corpo moído, para que criaturas como você e eu fôssemos feitos participantes da natureza divina. Olha, isso é magnífico. É magnífico. Deus, Criador, se tornou criatura para que nós fôssemos participantes da natureza dele. Isso é algo sensacional, mas aí tem uma coisa além que você precisa lembrar. O Senhor Jesus se encarnou como um homem. Ele é um. A Escritura vai dizer que há só um mediador entre Deus e os homens. E há muitos os que são salvos. Não tem um Jesus para mim, um Jesus para você. Não tem essa divisão. É um Jesus só. Só tem um. Nesse sentido,
o mistério da reconciliação, ele implica que, se nós estamos unidos com Cristo, nós estamos unidos uns aos outros. Se estamos unidos com Cristo, estamos unidos uns aos outros. Isso é algo magnífico, sensacional. Se essa é a nossa condição, de unidos uns aos outros, se essa é a nossa realidade de criaturas materiais, a gente precisa então saber, você precisa saber, que a única maneira de servir ao Senhor Jesus é servindo na materialidade, servindo na unidade da igreja. Não há como não servir ao Senhor, não há como servir ao Senhor fora de serviço ao povo de Deus. Poucos conheceram essa realidade como o apóstolo Paulo. Poucos conheceram essa realidade como o apóstolo Paulo. A realidade de que servir ao Senhor é servir a sua igreja. E não é porque ele foi treinado lá no terceiro céu e recebeu coisas inefáveis. E ali ele entendeu toda a teologia cirúrgica. Isso também fez parte do treinamento de Paulo para entender essa relação. Mas Paulo conheceu isso, sabe aonde? No caminho de Damasco. No caminho de Damasco. O texto de Atos vai dizer que Paulo saiu de Jerusalém cheirando sangue, buscando o sangue dos discípulos de Jesus, desejoso de eliminá-los todos. Vou acabar com a raça desses homens e dessas mulheres que se dizem do caminho. Mas no meio do caminho o que aconteceu? Quando ele estava indo para Damasco, o Senhor aparece para ele. E o que o Senhor diz para Saulo? Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que você está me perseguindo, Saulo? Você sabe dessa realidade, minhas irmãs. Vocês conhecem. Perseguir a igreja de Cristo é perseguir o próprio Cristo. Da mesma maneira, então, servir os discípulos de Cristo é servir o próprio Cristo. Servir a igreja é servir ao Senhor Jesus. É por isso que o apóstolo Paulo então consegue escrever aquilo que ele escreve em 1 Coríntios, capítulos 12 e 13, sobre nós sermos um corpo. Nós sermos o corpo de Cristo, com muitos membros, com muitos dons, com diferenças, mas nós somos um corpo. Nós somos o povo de Deus. Nós somos o edifício de Cristo. Nós somos a nação santa. Nós somos o sacerdócio real. Nós somos um. E aí você vai nos casamentos e o povo está lá cantando, né? Ah, se não tivesse amor. O amor não arde em ciúme. O amor é isso e aquilo outro. E você vê essa realidade do amor somente nos relacionamentos românticos, e você esquece que o apóstolo Paulo ali em Corinto está escrevendo sobre você amar aquele irmão que fica no estacionamento da igreja. Sobre você amar o irmão que cuida do seu filho no ministério infantil. Você esquece disso. Você esquece que o chamado a servir e cooperar com o Senhor Jesus é o chamado para servir e cooperar com a igreja de Jesus Cristo. E minhas irmãs, quando nós esquecemos disso, há uma falha miserável acontecendo. Você lembra no Sermão do Monte que o Senhor Jesus fala sobre o amor? Ele diz no capítulo 5, versos 46 e 47 de Mateus: porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazei demais? Não fazem os gentios também o mesmo? O Senhor Jesus fala que amar quem nos ama, amar os nossos parentes, amar os nossos irmãos, é algo comum. É algo comum. Mas quão revelador do estado das nossas almas é
quando nós não conseguimos amar nem mesmo os nossos irmãos. Quando nós não conseguimos amar nem mesmo aqueles que nos dão amor. Que não fizeram nada além de demonstrar amor a nós. Não fizeram nada além de nos acolher e nos receber. Quão miserável estão as nossas almas se nós desprezamos a igreja de Jesus Cristo e os nossos irmãos que se encontram nela. Quão miserável está as nossas almas se nós estamos pior que os gentios, cuspindo em Cristo Jesus. Nós somos chamados a amar a igreja de Cristo. Nós somos a igreja de Cristo. Somos chamados a nos entregar por ela. Cooperar com o Senhor é cooperar com a igreja. É amar a igreja. Mas por que nós não fazemos isso? Por que muitas vezes nós negamos essa realidade? Uma resposta é que talvez você nem seja crente. E você deve sempre considerar isso, se você não ama a igreja de Jesus. Considere isso. Se o que você sente pela igreja é desprezo, considere que talvez você não ame o Senhor Jesus. Mas eu quero falar aqui para as ovelhas de Jesus hoje. Quero encorajar as ovelhas de Jesus. Uma das razões que nós muitas vezes nos encontramos sentindo desprezo pela igreja de Cristo é porque nós estamos familiarizados com a igreja de Cristo. Familiarizados com a igreja de Cristo. A conferência fiel, ela é muito boa, não é? Eu já fiz essa pergunta. Vou fazer de novo. É boa ou não é? Mas você sabe por que ela é boa? Algumas razões. Vou dar algumas razões para você. Primeiro, você não arruma o quarto. Está no hotelzinho. Segunda razão, você não precisa fazer comida. Não precisa lavar prato nem panela. São boas razões. Razões, mas que já foram faladas, né? Razões agora da nossa perspectiva como ministério. Que nós queremos dar a vocês. Comunhão dos santos aqui. Né? Vocês se encontram. Vocês têm um momento de refrigério. Um momento de descanso. Um momento onde você pode encontrar com uma irmã que passou por uma experiência como a que a Vanja relatou aqui, conhecer essa irmã e ver o Espírito Santo produzindo frutos na vida dos nossos irmãos. Isso é muito bom. É ou não é? Isso renova a gente. Mas sabe qual é o principal fator que deixa a conferência boa? Vou dar um segredo aqui, hein? Vocês me agradecem depois. Fator principal pelo qual a conferência fiel é boa é porque ela acaba logo. Acaba rápido. O seu ano tem 365 dias, você passou 3 dias aqui. Foi isso que aconteceu. Você não teve tempo de se familiarizar com isso aqui. Pode ficar mais 3 que seja. Pode ficar 1 mês que seja, mas é 1 mês de 12. E aí sabe o que vai acontecer se você ficar 1 mês e ficar 2 meses e 3 meses? Vai ficar chato. Vai ficar boring. Você vai se familiarizar com essa parada aqui. Isso aqui vai perder toda a graça. Porque é assim que nós vivemos, é assim que nós reagimos com as coisas. A familiaridade sufoca a nossa capacidade de se admirar com as coisas. Sufoca. Estava conversando com uns amigos que terminaram a sua casa dos sonhos. Eles não conseguiram achar uma casa que fosse ideal para isso. Não, nós vamos construir a nossa casa, que seja do nosso jeitinho. E eles construíram a casa. E quando começou, a gente foi lá e agradeceu, louvamos a Deus pela casa. Que coisa boa, que presente do Senhor por aquela casa. Mas aí, 3 meses depois, o cara já estava bravo, porque o nível lá no chuveiro estava errado e a água não escorria para o ralo. O pedreiro deu uma rateada lá, o negócio já estava deixando ele já meio... O casa é uma benção. Não, mas é uma benção. Estamos muito felizes aqui com a nossa casa nova. Aí, alguns meses depois, a esposa já estava brava, porque algumas tomadas que ela precisava na cozinha não tinham sido planejadas, não estavam lá. E agora? A casa está tão linda, mas, nossa, faltou uma tomadinha aqui, nesse lugar aqui, ó, que eu precisava. Não tem. E essas coisas vão
deixando a gente familiarizado e a gente vai perdendo a nossa capacidade de se admirar. E isso acontece com todas as coisas, inclusive com as coisas mais maravilhosas que possam existir. Como, por exemplo, aconteceu com o próprio apóstolo Paulo. Você lembra aqui que alguns coríntios falavam de Paulo? Paulo escreve bem, mas assim, falando ele é bem limitado, na verdade, né? Não é tudo isso não. A gente olha para Paulo e fala, nossa, Paulo é magnífico, né? Mas quem viveu com ele, tinha lá suas críticas. Tinha os seus pontos fracos. Isso aconteceu com Moisés. O cara abriu o Mar Vermelho. A gente falou, Moisés está se achando aí, né? Ele acha que Deus só fala por meio dele. Mas ninguém. Meus irmãos, isso aconteceu com o próprio Senhor Jesus Cristo. O próprio Senhor Jesus. As pessoas olhavam para ele e falavam, Jesus aí não é o filho de José e Maria? A gente não viu ele crescer ali jogando bola no fim da rua? Por que agora ele está falando aí, eu desci do céu? Papo é esse, desceu do céu? Não nasceu do céu nada, eu vi ele nascendo aqui, cresceu aqui nessa rua. Quando a gente se familiariza com as coisas, isso sufoca a nossa capacidade de se admirar com elas. E isso acontece com o nosso olhar para a igreja de Cristo. Quando a gente está ali no nosso dia a dia da igreja, na nossa rotina eclesiástica, tem o culto, tem o louvor, tem o aviso, tem a pregação. Domingo que vem, tem louvor, tem aviso, pregação. Domingo que vem, louvor, aviso, pregação. Louvor, aviso, pregação, ceia. Aí, louvor, aviso, pregação. Louvor, aviso, pregação. Isso tira a nossa capacidade de se admirar com o grande milagre que está acontecendo ali. Pessoas estão se reunindo para adorar o Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. E isso não vem de nós. Isso é um dom. Isso é um milagre sobrenatural. Pecadores miseráveis que se rebelaram contra o seu Criador, agora se reúnem para engrandecer o nome dele. Isso é maravilhoso. Mas nós estamos muito familiarizados com a igreja. Muito familiarizados com louvor, aviso, pregação. Mas nós também somos prejudicados pelo nosso individualismo egoísta. Porque nos últimos séculos nós temos sido ensinados a esquecer as referências externas e olhar para dentro. O iluminismo, o romantismo, a psicanálise. Todos esses movimentos nos ensinaram isso. Não, para de olhar para fora e começa a buscar as referências em você mesmo. Você é que é a referência para o mundo. Você que é a referência para o mundo. O seu propósito, a sua felicidade está aí dentro. Você vai encontrar ela aí dentro de você. E a gente foi aceitando isso. E a gente começou a achar, então, que o mundo gira ao nosso redor. Que as coisas acontecem e funcionam para que nós sejamos felizes. Ou para o nosso prazer. Ou que nós temos domínio sobre as coisas. Olha o ponto da loucura que nós chegamos. Eu vou dar uma referência que é muito masculina, eu pedi perdão para vocês, irmão. Eu sou muito broco, tá? Mas quando eu era adolescente e estúpido, agora eu sou só estúpido. Em alguns momentos assim da minha adolescência, eu fiquei muito viciado em futebol, muito. E me envergonho de dizer que eu matava muitos cultos para assistir jogo. Futebol domingo. E era muito engraçado um sentimento que eu tinha quando meu time perdia. Eu falei assim, meu time perdeu porque eu matei o culto. Tá vendo? Eu matei o culto, meu time perdeu. Minhas irmãs, para pensar na loucura desse pensamento. 22 jogadores, mais os reservas. Comissão técnica. 40 mil pessoas num estádio. Policiamento. Tudo aconteceu porque eu matei o culto.
Olha que loucura! Que loucura! Porque nós começamos a olhar para nós e se referenciar em nós. E a referência do mundo é nós mesmos. E aí sabe o que acontece? Tudo que nós fazemos se torna parte do meu plano individual para a minha felicidade e para a minha realização. Então até as nossas boas obras, elas são colocadas para a realização dos meus planos individuais. Então se eu vou ajudar alguém, isso tem que ser porque no fim das contas isso vai ser um benefício para mim. Se eu for ajudar um pobre, vou tirar uma selfie aqui, vou deixar isso registrado, né, porque eu tenho que sair bem na fita. Tem que fazer a hashtag solidariedade. E aí, a gente não quer coisa pouca, a gente não quer coisa pequena. A gente não quer o livro de Ruth, a gente quer Êxodo. Você lembra? O livro de Ruth é a coisa mais chata que tem na Bíblia. A mais grandiosa, mas é a mais chata. Sabe por quê? Porque é só de um monte de viúva, que aí depois a mulher casou de novo e teve um bebê. E ficou morando com a sogra. A gente não quer isso aí, a gente quer o mar abrindo. Não é? Não quer o livro de Ruth. A gente quer as torres de as muralhas de Jericó. Não quer. Não quer Ruth. Mano, o quê? Morrer, fiquei viúvo, aí casei de novo, nasceu um bebê. Mas olha como o autor, que provavelmente é Samuel, ele consegue olhar para aquilo e falar, ali, ó, no nascimento daquele bebê, o Senhor está redimindo o mundo. Porque ali, o herdeiro, o descendente, será o rei Jesus. Mas a gente não consegue, porque a gente está preocupado com o nosso plano. Com o nosso plano, a gente está referenciando somente internamente. E a gente fica perdido. Irmãos, a gente precisa quebrar essas barreiras. A gente precisa quebrar essas barreiras, meus irmãos. A gente precisa olhar para o Senhor Jesus Cristo no cenáculo. Na noite em que ele seria traído. Quando ele reúne os seus discípulos e encorajando os seus discípulos, ele diz o que para eles? Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Assim como eu vos amei, que vos amei uns aos outros. Nisso conhecerão todos que vocês são os meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Nisto conhecerão todos que vocês são os meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. O apóstolo João entendeu a mensagem. Ele entendeu a mensagem a tal ponto que quando ele escreve a sua primeira epístola, ele vai dizer o que no capítulo 3, verso 16? Nisto conhecemos o amor. Como que a gente conhece o amor? Que Cristo deu a sua vida por nós. E nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Tá aí um versículo para você decorar. Você sabe João 3,16 de cor, agora saiba 1 João 3,16 de cor. Nisto nós conhecemos o amor. É nisto que Cristo deu a sua vida por nós. E nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Comecei aqui falando sobre nós somos materiais, né? O fato de nós sermos materiais. E nos nossos dias, o conceito de dar a vida pela igreja fica meio abstrato, né? Não tem ninguém morrendo pela igreja ainda no Brasil. Como que você pode, então, amar os seus irmãos? Quero falar sobre isso bem brevemente agora. Usando o exemplo desse próprio casal amigo de Paulo, Priscila e Áquila. Abre comigo lá em Atos, capítulo 18. E eu quero mostrar para vocês 3 atitudes que você pode tomar para amar a igreja de Cristo. Atos, capítulo
18. A Escritura, o Novo Testamento, nós temos muitos mandamentos de mutualidade, né? Aqueles mandamentos que nós fazemos de uns aos outros, alguns dos quais nós ouvimos durante essa conferência. E aqui, a partir do verso 24 do capítulo 18 de Atos, quando nós vemos Priscila e Áquila agindo em relação a Apolo, nós temos 3 desses mandamentos sendo exemplificados para nós, e eu quero destacar eles para vocês como um desafio para que você chegue hoje à noite no culto que tem na sua igreja, certo, Silas? Tem um culto hoje à noite na sua igreja, você vai chegar lá hoje à noite desafiado a amar a sua igreja com esses 3 mandamentos aqui primeiramente. Depois tem outros 25 para você aprender a desenvolver, né? Mas quero que você guarde esses 3 no seu coração. Atos 18, 24. Nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu, natural de Alexandria, chamado Apolo. Homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, pois, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e com mais exatidão lhes puseram o caminho de Deus. Querendo ele percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Olha o que Priscila e Áquila fizeram com Apolo. Sei que Lucas está destacando Apolo aí como o personagem principal, mas olha a atitude de Priscila e Áquila com Apolo. Chega um homem na igreja, um homem que está ensinando com exatidão, com precisão. Qual é a atitude de Priscila e Áquila? Primeira coisa, tomaram-no consigo. Eles acolheram Apolo. Quer amar as pessoas da sua igreja? Acolha essas pessoas. Acolha as pessoas. Seja hospitaleiro, hospitaleira. Vocês são craques nisso. Vocês sabem fazer isso. As mulheres têm muita sensibilidade para isso. Recebam com carinho. Com carinho. E aqui, minhas irmãs, não tem idealismo. Não tem idealismo, sabe? Se você puder recepcionar os refugiados da Ucrânia, faça isso. Faça isso. Se você puder fazer isso, faça. Com todo o seu coração. Mas não é porque você não está recebendo um ucraniano refugiado na sua casa que você não pode acolher ninguém. Acolha alguém. Faça alguma coisa. Tem alguém na sua igreja precisando de acolhimento, de cuidado, de hospitalidade. Não sei, pastor, não sei fazer. Sabe, o apóstolo Paulo fala aos romanos que nós servimos com aquilo que temos. E eu sei de uma coisa que vocês têm aqui. Sabe o que vocês têm? Todas vocês? Ouvido. Vocês estão me ouvindo agora. Acolha alguém, ouça alguém. Ouça. Você tem ouvido. Você consegue ouvir. Você está fazendo isso agora. Acolha alguém. Deixa a pessoa falar. Vai falar. Nossa, cansa, né? Cansa. Mas você é chamado a dar a sua vida pelos seus irmãos. Acolha as pessoas. Receba as pessoas. Tem alguém lá na sua igreja que precisa de acolhimento. Acolha essas pessoas. E tem gente que também, mas acolha eles também. Crie o hábito. Crie a rotina de acolher pessoas. Coopere, colocando a sua vida na disposição de outras. Colocando a sua cabeça na linha. Faça isso. Faça isso. Ensine os seus filhos pelo exemplo, que eles possam ver em vocês como serem hospitaleiros, como serem acolhedores, como planejar o seu tempo além de si mesmos. A Naná falou de prioridades aqui, eu quero colocar a maior prioridade da sua vida. A maior prioridade da sua vida é você olhar para os outros, não para o seu próprio umbigo. O seu tempo
não é seu, é do Senhor Jesus. Use ele, não para você mesmo, para o Senhor Jesus. E usar o seu tempo para o Senhor Jesus é usar o seu tempo para os outros, para o povo de Deus. Acolha pessoas, receba elas. Apolo e Priscila e Áquila, eles acolheram Apolo. E o que eles fizeram? Instruíram ele com mais exatidão ainda. Então, instrua, ensine, instrua. Você fala isso, você está em cima aí pregando aí, né? É fácil para você falar isso. Mas irmãs, sabe como é que você pode instruir alguém? Confrontando o ensino de alguém. Fazendo perguntas. Como pregador aqui, antes de entrar ali, eu falei com meus outros pastores, falaram, depois eu quero ouvir o que vocês têm a dizer da minha mensagem. Não porque eu quero parecer certo, não, mas é porque eu preciso ser instruído. E a melhor instrução não é que eu vou receber dos pastores aqui, que eu sei que a gente pensa já mais ou menos do mesmo jeito. Eu quero ouvir a minha irmãzinha lá, de 90 anos da igreja, que fala, pastor, aquele negócio que você falou lá, meio estranho aquilo lá, né? Mas por que, minha irmã? Não, porque não sei, tal, e vai. Você pode ser usado por Deus para instruir o seu pastor. Você não vai fazer isso com serrote enferrujado, por favor. Mas faça, você pode instruir. Instrua outras mulheres. Instrua outras mulheres. Isso é um chamado claríssimo na Escritura. As mulheres mais velhas ensinem as mais novas. E eu tenho certeza que existe alguém mais novo que você. Tem um bebê que nasceu hoje, ele é mais novo que você. Você vai ter alguém para você instruir. Instrua as pessoas. Não fuja da sua responsabilidade de instrução na fé cristã. Finalmente, olha o versículo 27, isso aqui é uma coisa fabulosa. Querendo Apolo percorrer a Caia, animaram-no os irmãos. Que desafio é a gente encorajar as pessoas. Que desafio é a gente encorajar as pessoas. Porque a gente está pensando nos nossos planos individuais. A gente quer construir o nosso nome. A gente estar fazendo a coisa legal. A gente não quer falar, vai lá, vai ser legal para você. Não, quer ser legal para mim. A inveja não deixa a gente encorajar. A inveja desafia a gente. E ela quer sufocar o encorajamento. Porque é você que tem que estar fazendo a coisa legal, não o outro. Encoraje as pessoas. Se alegre com as pessoas. Que legal que isso está acontecendo com você. Que bênção que isso está acontecendo com a sua vida. Que alegria. Eu estou feliz por você, mas faça isso com sinceridade. Busque no Senhor a sinceridade para isso. Busque no coração de Cristo essa realidade. Porque lembra o que Jesus falou lá no cenáculo? Eu acabei de dizer aqui, falou, assim como eu vos amei, que vos ameis uns aos outros. Se você não foi alvo do amor de Cristo, se você não conhece o amor de Cristo, você não vai conseguir fazer isso. Você só vai ser capaz de encorajar alguém quando você estiver deleitado no amor de Cristo, satisfeito no amor de Cristo, segura no amor de Cristo. Você está segura no amor de Cristo. Você não precisa competir mais. Você não está numa competição de quem é mais legal, quem é mais amada, quem é mais destacada. Você está em Cristo. Isso te dá segurança para o encorajamento. Encoraje as pessoas. Encoraje. Colher, instruir, encorajar. E aí você busca mais os outros 25 mandamentos de mutualidade. Minhas irmãs, a igreja de Cristo é algo fabuloso. Mais do que isso, a igreja de Cristo é algo sobrenatural. Sobrenatural.
não é algo natural, é sobrenatural. E para a nossa atitude em relação à igreja, para que nós amemos a igreja, para que nós coloquemos o nosso pescoço em favor dos nossos irmãos, a gente precisa estar, o quê? Qual é a nossa nota aqui? Focadas na eternidade. Focados na eternidade. Se você não tiver o foco na eternidade, vai ser impossível você amar a igreja de Cristo. Você precisa ter aquilo que o autor de Hebreus revelou a respeito de Abraão. Que pela fé Abraão peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Por que ele peregrinou? Porque ele aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual o próprio Deus é o arquiteto e edificador. Nós precisamos ter esse vislumbre. Nós precisamos ter o foco da eternidade para servir a igreja de Cristo. Você precisa enxergar a igreja não como ela aparece na sua frente. Você precisa enxergar a igreja olhando para quando ela estiver pronta. Para quando ela estiver pronta. Quando o prédio estiver pronto. E aí, nesse prédio que vai estar pronto, não vai ter desnível. Né? Não vai ter tomada faltando. O chuveiro vai aquecer legal. Sabe por quê? Porque o arquiteto e o edificador desse templo, quem que é? É o Senhor Jesus Cristo. Ele está edificando a sua igreja. E aí a gente pode então cantar aquele hino. Em meio aos sofrimentos que vive a enfrentar, espera a igreja santa um dia triunfar. Pois a visão gloriosa, enfim, se cumprirá. E a igreja vitoriosa, em paz repousará. A pedra preciosa que Deus predestinou. O Senhor Jesus, Ele é a pedra preciosa que Deus predestinou. A pedra preciosa que Deus predestinou sustenta pedras vivas que a graça trabalhou. E quando o monumento surgir em plena luz, a glória do edifício será do Rei Jesus. Morra pela sua igreja. Vamos orar. Senhor, dá-nos essa visão. Abre os nossos olhos. Abre os nossos olhos para enxergar o milagre que está acontecendo naquela rotina de avisos, louvor, pregação, ceia, batismo. Ah, Senhor, que coisa extraordinária está acontecendo ali. Que coisa extraordinária. Pecadores resgatados estão louvando e bendizendo o Teu nome. Ah, Senhor, dá-nos a visão para chegar a isso. Dá-nos a visão para chegar aqui. A glória do Senhor será manifestada quando a Tua igreja for revelada. E a própria criação aguarda ansiosamente por esse dia. E nós também aguardamos, Pai. Nos ajuda a enxergar a beleza da Tua igreja, para a glória do Teu nome. Não para a nossa glória, não para os nossos planos, mas para a glória do Teu nome, porque isso vai redundar em glória ao Senhor. A glória será do nosso Salvador Jesus Cristo. Então nos ajuda, Pai. Tem misericórdia de nós. Que isso seja encorajador, para que nós nos coloquemos no mesmo Espírito de Jesus Cristo, amados por Ele, agora entregando a nossa vida pelos nossos irmãos. Para a honra e glória dEle, no nome de quem nós oramos. Amém e amém. E amém.